Não sei o que Deus quer fazer, mas Ele está fazendo. Bom isso, né, Fran? Você não sabe o que Deus quer, efetivamente, mas Ele está fazendo. Né? Seus caminhos, às vezes, não são conhecidos nossos, mas sabemos que, no fim das contas, né, aquele que perseverar, né, será salvo. Aquele que quiser ver a Deus, né, tem que se santificar. E hoje nós vamos falar um pouquinho disso. Né? Então, o tema em relação à atitude vencedora. Mas eu quero, antes de falar somente disso, né, colocar algum contexto para a gente poder chegar lá no final e ter essa atitude vencedora. Né? Do que a gente precisa primeiro para vencer, né? Ou seja, a palavra já diz que nós somos mais do que vencedores, mas a gente precisa ter atitude de vencedor. Não adianta só a gente falar, eu sou mais do que vencedor. Adianta eu falar alguma coisa? O máximo que vai acontecer é, pelo meio de eu expressar a palavra e a vontade de Deus, eu aumentar a minha fé. Né? Porque a gente aumenta a nossa fé, né, com base naquilo que nós declaramos da palavra. A palavra diz que nós somos mais do que vencedores, então, se eu creio que eu sou mais do que vencedor, eu estou exercitando a minha fé. Né? Estou exercitando. Só que para que isso realmente se efetive, eu tenho que ter uma atitude de vencedor. Então, mais lá no decorrer da nossa conversa, aí a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas eu quero primeiro gerar um contexto. E vamos começar então falando, neste contexto, sobre que está lá em Eclesiastes 3:8, mas eu quero depois falar de todo ele, e começar primeiro em 1 Samuel. Então nós vamos ver 1 Samuel 17, 46, 47, e daí Eclesiastes 3:1-8. Você esqueceu sua Bíblia? Pega a minha, Fran. Então a Fran abre em Eclesiastes 3 e o André abre aí em Samuel, 1 Samuel 17. Bíblia que não dá jeito, a gente sofre, né? Tem um padrão, né? Tava aqui. Eclesiastes 3. Um pouquinho. Então eu pulei ele entre um e outro. Eclesiastes? 3, 1-8. Mas o André lê primeiro 1 Samuel 17, 46, 47. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. O 47 também. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amém, glória a Deus. Amém. Então aqui é aquela passagem, né, em que Davi está enfrentando Golias. Né? Golias passa quase 40 dias, aí, 39 dias, 40 dias, desafiando o exército de Israel. E ninguém queria lutar com Golias, né? Quem que eu vou me meter com esse gigante? Eu não, deixa pra lá, coisa e tal. E Davi, quando chega para ter notícias do irmão que o seu pai pediu, ele escuta essa afronta e aí que começa a gerar essa discussão, né? Ele vai lá e fala, não, eu então vou lutar contigo, vou em nome do Senhor dos Exércitos, e começa, né, todo o diálogo entre os dois. E o disso a gente sabe, né? Que Davi foi lá com a funda, com a pedra, acertou a testa de Golias, depois decapitou ele com a sua própria espada, né, e os israelitas venceram ali aquela batalha. Mas aqui o que eu quero trazer para nós? Primeiro, né, nós vamos ter conflitos. Concordam que ali existe uma situação de conflito? Uma situação de guerra, né, onde um querendo sobrepujar o outro, um querendo dominar o outro, transformar o outro povo em escravo. Então existe uma tensão, existe um conflito.
A tendência de querer dominar o outro. Sim, o ser humano ele quer, né, ele vive desta forma. Dominância. Eu quero ser melhor que o outro quero dominar o outro tem que ser meu escravo, coisa e tal. E o que eu quero ressaltar aqui? Que Deus, aqui na minha versão, que é a versão de Almeida, diz assim, porque do Senhor é a guerra. Então a guerra não é nossa. Do que o André comentou ali da batalha, né? A batalha do Senhor. Então, do Senhor é a guerra. Então a guerra não é nossa. A guerra é do Senhor. Só que nós precisamos nos posicionar em batalha para que Deus possa agir. E é isso que eu quero começar falando, depois entrando em mais detalhes, a questão da atitude vencedora. Porque se Davi só tivesse escutado o que Golias estava falando e tivesse orado para Deus e não tivesse feito nada, o povo de Israel não iria vencer a guerra. Então ele foi usado por Deus, Deus deu Golias nas mãos de Davi, mas Davi teve que fazer alguma coisa. Ele tomou uma atitude. Tem que ser ousado, né? E foi uma atitude que deu a vitória ao exército de Israel. Então nós também temos que ter isso em nossa mente. Deus é o Senhor da guerra, é Ele que vai dar a vitória, é Ele que vai dar a vitória. Mas nós precisamos nos posicionar em batalha. Nós precisamos estar dispostos para que Deus nos permita ter a vitória. Senão a gente não vai ter vitória. E essa é a questão da atitude vencedora. Então vamos lá para Eclesiastes 3, 1, 8. Posso ler? Pode. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se e de abraçar, tempo de buscar tudo e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Olha o que Salomão coloca, né? Dentro de todas as situações, o que ele diz por último? Que haverá tempo de guerra e tempo de paz. Que haverá tempo de amar e tempo de odiar. É o último versículo lá, que é o versículo 8 dessa passagem. Então a gente sabe que isso vai acontecer. Vão existir momentos em que nós vamos ter guerras e momentos que nós vamos ter paz. Nesse contexto aqui de Eclesiastes, o que é esse tempo de guerra e tempo de paz? Isso é uma questão mais de estações do tempo, né? De posição geográfica e assim por diante. Era nesse contexto que ele estava falando que era tempo de guerra e tempo de paz. Porque os reinos, eles não iam guerrear no inverno. Eles iam guerrear na primavera, porque é onde existiam pastos, onde existiam comida, né, e os caminhos livres para os seus exércitos. Então não ia mal judiar, né, do seu exército. Por isso que existia tempo de guerra e existia tempo de paz. Então, via de regra, na antiguidade, o tempo de guerra era o tempo de primavera, basicamente primavera e um pouquinho do verão ali, né, porque o verão também era muito quente e também atrapalhava o desenvolvimento do exército. E o tempo de inverno era o tempo de ficar em casa, era o tempo de paz. Então, basicamente, todo ano, na época da primavera, os reinos pelejavam um contra o outro, buscando, né, colher os espojos, né, os recursos do outro povo e transformá-los em escravos. Por isso que era a questão do tempo de guerra e tempo de paz. Agora, o que Paulo já falou para nós? A gente vai ver lá na frente. Que nós não lutamos mais contra carne e sangue. Nós lutamos contra potestades, principados e potestades. Significa dizer o quê? Não tem mais essa questão de tempo de guerra, tempo de paz. Nós estamos sempre em batalha espiritual. E por isso nós temos que ter sempre essa atitude vencedora. Porque humanamente falando, vai ter lá o tempo de guerra e de paz. Claro, vai ter. Agora, espiritualmente falando, não. O inimigo está ao nosso derredor, todo instante, achando um momento para nos atacar. Se a gente baixar a guarda, ele vem. Então não é igual antigamente, que eu sabia que na primavera iam vir exércitos contra mim. E eu tinha um momento de tranquilidade. O que Deus permite, sim, é que nós tenhamos momentos de refrigério, que a gente possa meio que pegar um fôlego, né, pegar um renovo e aí continuar batalhando. Deus permite isso em nossas vidas. Não é porque a gente está, né, com o inimigo ao nosso derredor que Deus vai permitir que ele sempre nos ataque. A gente tem esses momentos também de paz. Mas não é esse negócio de saber, agora eu estou em guerra, agora eu estou em paz. Não.
Nós temos que ter esse pensamento de que o inimigo está sempre querendo nos pegar. E os nossos anjos ao nosso redor nos protegendo desses ataques. Amém? Amém. Então nós sabemos já que vamos entrar em guerra. E para que a gente possa, então, nos proteger ou nos preparar para a guerra, nós temos lá, né, em Efésios a questão da armadura, né, da armadura de Deus. Mas antes vamos para Lucas, para a gente entender um pouquinho. Lucas 11, 22. E aí, Efésios 6, do 10 ao 18. Amém? Lucas 11, 22? Lucas 11, 22. Achou, amor? Todo mundo foi no Lucas. Não, você pode... Vai em Efésios, então, Fran. Vai em Efésios. Agora que eu cheguei no Lucas, Quer que eu vá para Lucas, mano? você vai pra Efésios. Você é o mais rápido. Então vai lá, Lucas 11, 22, amor. O Efésios aqui. Efésios 6, do 10 ao 18. Vai lá, amor. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Amém. O que acontece aqui? Né? Uma ilustração, né? Um exemplo, uma parábola, em que vem alguém mais forte do que você, te vence, e você achando, pelo fato de estar, né, com uma armadura poderosa, uma armadura que te protegia, você perdeu tudo isso. Então nós não podemos confiar. Não podemos. Fupando aí. Tipo, se for minha amiga, Não, fupando. também, né? Nós não podemos confiar na nossa própria força. Nós temos que confiar na força que temos em Cristo. Mas a nossa própria força nós não podemos confiar. Porque a partir do momento que nós confiamos na nossa própria força, em algum momento nós vamos ser vencidos. E quando nós formos vencidos, nós vamos nos tornar escravos daquele que nos venceu. Então a gente precisa, sim, se revestir da armadura de Cristo, da armadura de Deus, mas confiar no poder dele para atacar. E como que a gente vai atacar? Vamos ver aqui. Efésios 6, do 10 ao 18. Eu leio? Pode ler. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Amém. Só vamos por partes aqui. Então, qual que é a dica já que Paulo está falando? Fortalecer. Se fortalecer no Senhor. Senhor. E como que a gente se fortalece no Senhor? Orando. Em comunhão. Orando, suplicando, né, estando lá em espírito. Ele não Né? fala fortaleça-se. Não. Fortaleçam-se. Isso. Ele está falando para todos aqui, né? Vamos lá. Então, continua, André. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se Amém. firmes. Isso. Terminou 13. Isso. Terminou? Maravilha. Então o que ele fala? Que nós temos que nos vestir da armadura. Se eu tenho que me vestir, eu tenho que... Vamos pensar agora aqui em relação ao nosso processo de fé e de atitude vencedora. Eu tenho que declarar isso. Coloco o capacete, coloco a couraça, coloco a sandália, vou desembainhar a espada. Você está entendendo? Eu preciso me colocar na posição de vestir. Guerreiro mesmo. Assim como nós trocamos de roupa, né? Eu me visto e me desvisto, me despido, é isso? Você quer tirar? Eu quero tirar, me despir e vestir. Então, se aqui eu tenho que me vestir da armadura, eu tenho que declarar que estou me vestindo dessa armadura. Não adianta só falar assim, pai, me cobre com a sua armadura. Não, a gente tem que, né, vamos pensar aqui, Tem que ter o declarar mesmo. Estou colocando o capacete, colocando a sandália, colocando a couraça, colocando o cinto. Entendeu? Eu tenho que declarar isso. Como um ato também de fé.
e tomando posse da armadura. Continua lá, André. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Não, pode continuar. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. Para que nós nos revestimos, então, da armadura de Deus? Nos proteger. Para guerrearmos por quem? Pelos... Eu acho que por nós mesmos e pelo que isso que a gente vai guerrear. Por todos os santos. Todos os santos. Em oração e súplicas, com toda perseverança, por Na oração todos os santos. Mas ela também é uma proteção. Sim, ela está nos E protegendo, também o capacete, para o inimigo não vir com as setinhas e dadinhas que ele gosta. mas ele nos protege, nós nos revestimos para que nós possamos interceder e orar pelos santos. Ele não estou dizendo que nós não vamos orar por nós, né? Nós temos que nos cobrir, pedir o sangue de Jesus, nos cobrir com a armadura, mas para nós batalharmos por outros, por todos os santos. Então, no caso, eu, por exemplo, aqui, me cubro com a armadura, me visto com a armadura e vou orar em favor da minha esposa e das minhas filhas. A Rafa vai se cobrir com a sua armadura para orar em favor de mim e das filhas. Estou orando pelo André, estou orando pela Fran, a Fran está orando pelo André, está orando pela Rafa. Então, nós nos cobrimos pela armadura para que o que está em brecha em vocês não me atinja. E que com o poder de Deus, porque é assim que a gente tem que orar, a gente está orando pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que essas brechas sejam tampadas, que os nós sejam desatados, que as correntes sejam quebradas. Por isso nós nos cobrimos com a armadura. E aí que nós temos a atitude vencedora de guerrear, de ir à frente da batalha como Davi fez, de ir lá e enfrentar o inimigo. Enquanto nós não estivermos preparados para enfrentar o inimigo, nós vamos levar só paulada. Por mais que nós tenhamos uma atitude, né, um comportamento cristão, em fé, andando em comunhão, não tendo pecado algum, o fato de nós irmos sem essa proteção, sem irmos com essa armadura e pedindo o poder de Deus para enfrentar o inimigo, nós vamos levar cacetadas. Nós vamos levar dardos, flechadas, assim por diante. Porque nós estamos nos posicionando à frente do outro. A partir que eu coloco outra pessoa, quando eu me coloco à frente de uma outra pessoa, aquilo que está vindo para ela vem para mim. E se eu não estiver com a armadura, eu vou ser atingido. Independente da minha situação de comunhão com Deus, eu vou ser atingido. Por isso nós temos que ter a armadura. Então, antes nós temos essa atitude que Davi teve, de chegar lá e pelejar em nome de outros. Quem foi esse outros? Todo o povo de Israel. Porque Golias fez o desafio. Um filisteu contra um hebreu. Quem ganhar domina o outro. Então Davi foi em nome de, vamos assim, representando todo o exército, em nome de Deus. Então ele se colocou na frente da batalha. Ele se colocou em favor dos outros. E é isso que nós temos que ter. Se nós vamos pelejar em favor dos outros, nós temos que nos proteger, nós temos que nos armar. Davi foi com a bênção de Deus, com a proteção de Deus. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. E Ele que vai me dar vitória. Ele é o Senhor da guerra. Então nós temos que entender isso. Ele é o Senhor da guerra e Ele já vai nos dar vitória. A palavra diz, nós já somos vencedores. Mas nós temos que nos preparar para isso. Ter essa atitude de vencedor. Amém? Amém. E para que a gente possa, então, agora, revestidos da armadura, nós precisamos nos posicionar. E uma coisa que nós vamos nos posicionar é a decisão que nós vamos ter. Então, eu me posiciono em ficar prostrado, choramingando, ou eu me posiciono em ficar de pé, indo para a batalha. Amém? Então vamos ver lá, por exemplo, primeira coisa, a questão do posicionamento, Salmos 27, de 1 a 5.
E aí quem quiser já vai para Neemias, capítulo 4. Neemias 4. Neemias 4, do 7 ao 18. Esse é bastante também. Amém? Todos acharam Salmos? Foram ler para nós então, 27, do 1 ao 5. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos avançam contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha. Amém, glória a Deus. Então vejam, aqui Davi está falando o quê? Está se posicionando. Ele está dizendo, aqui na minha outra versão o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? Gente, se eu estou confiando em Deus, se eu sei que Ele é o Senhor e Criador de todas as coisas, não há nada que possa ser feito sem a permissão dEle, por que eu vou temer alguém? Então eu tenho que me posicionar nisso. E eu tenho que declarar isso. Para quê? Para que também alimente a minha fé. Porque se eu chego lá, alguém começa a falar, cara, esse teu Deus não é de nada, olha a situação que você está, teu carro quebrando toda hora, chegando atrasado no emprego, sendo humilhado lá, coisa e tal. Se você não se posiciona e diz, não, eu sou servo do Senhor Altíssimo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele pode todas as coisas. Por que eu vou temer qualquer outro ser que é criado por Ele? Ninguém está acima dele. Ninguém está acima do meu Deus. Por que eu vou temer qualquer situação? Então a gente tem que fortalecer isso no coração. Porque senão o que vai acabar acontecendo? Nós vamos baixando nossa fé. Nós vamos deixando as circunstâncias tomar conta. E a atitude vencedora que a gente precisa ter, a gente não tem. E Deus quer que a gente se posicione. Deus quer que a gente seja ousado, que a gente declare. Ele não quer que a gente só pense. Ele quer que a gente declare. Porque se for assim, Deus sabe todas as coisas, não sabe? Sim. Ele sabe como nós somos. Ele sabe o nosso jeito. Ele sabe o nosso temperamento. Ele sabe onde nós vivemos. Ele sabe tudo. Por que então que eu precisaria declarar? Porque não é para Ele que eu declaro. É para mim. Eu declaro para me fortalecer. Eu declaro para aumentar a minha fé. Aí, né, um parênteses aqui, né, que a gente de vez em quando comenta, mais a Rafa, né, mas a gente comenta algumas coisas. Não, que a gente vê, né, certas pessoas, nossa, gritando, né, pulando, esperneando, e aí a gente comenta, não, Deus não é surdo, certo? E realmente ele não é. Tanto é que ele escuta os nossos pensamentos, né? Olha o poder da audição de Deus para escutar os nossos pensamentos e saber o que nós precisamos sem mesmo nós falarmos que precisamos. Ele já sabe. Mas então por que a gente grita? Por que a gente faz algumas coisas? Porque nós estamos fazendo isso para aumentar a nossa fé. Para aumentar a nossa comunhão com Deus. Não porque Deus precise disso. Deus não precisa de gritaria. Mas nós, enquanto seres humanos, a partir do momento que nós estamos, não vou dizer mais sensíveis, não é essa a palavra correta, mas quando nós começamos a ficar mais fervorosos, nós aumentamos a nossa fé. Mais íntimo. Entendeu? Nós aumentamos a nossa fé. Nós pegamos mais confiança naquilo. É a mesma coisa. Pensa, vamos para um lado mais humano aqui, pega uma torcida de futebol. Se tem um cara do Inter com um cara do Grêmio cruzando, não faz nada. Concorda? Sim. Pode até olhar feio um pro outro, coisa e tal, mas não fazem nada um com o outro. Agora, pega um do Inter com 10 do Grêmio, o que acontece? Porque eles estão em maior número, pegam mais confiança e podem gerar alguma confusão. Se pega 20 do Inter com 20 do Grêmio, um abraço pro inteiro, tá feita a bagunça. Entende? Então, é a questão de nós aumentarmos a nossa confiança naquilo que nós estamos expressando. Então, muitas vezes nós começamos a falar alto, começamos a gritar, pular e coisa e tal. Por quê? Porque nós estamos aumentando a nossa fé, a nossa confiança em fazer com que aquela fé que nós temos seja realmente cumprida.
Porque se eu estou declarando que aquilo vai acontecer, pela fé isso já aconteceu. Eu posso ainda não ter recebido fisicamente, mas pela fé isso já aconteceu. Então, é mais para nós do que para Deus, essa situação. Então nós precisamos ter isso, né? E aumentando a nossa fé. A partir do que eu entendo que eu não preciso temer ninguém, não preciso temer ninguém, porque Deus é minha luz e salvação, gente, não tem quem vai parar a gente. Não tem, ninguém vai parar. Ninguém vai parar. Mas a gente precisa ter isso dentro do nosso coração. O único que pode parar é nós mesmos. Nós mesmos. Nós mesmos. A partir do que você fala assim, não quero mais brincar disso, Deus vai dizer, tá bom, você não quer brincar, maravilha. Próximo da fila. Agora, se eu tenho isso, né? Então, se a gente pudesse deixar gravado esse primeiro versículo, Salmo 27, né? O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? Gente, que isso fique estampado, né? Na nossa mente. Toda hora. Toda hora. Se alguém vem enfrentar, Salmo 27, 1. O Senhor é minha luz e salvação, não vou temer ninguém. O Senhor é minha luz e salvação, não vou temer ninguém. Né? Nada. Não vou temer ninguém. Amém? Amém. E aí, quando a gente sabe, então, que nós estamos posicionados em Deus, que crendo e pela nossa fé, que Ele é a nossa luz e salvação, a gente não precisa temer nada, vamos ver lá o que Neemias fala? Depois a gente vai lá para Josué. Vamos lá para Neemias? Aqui. Então vai lá. Quando, porém, Salbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Amém. Só um pouquinho, André. Você parou no 9, né? Sim. 8. Isso, ia começar o 9. Então, assim, primeiro, olha só. Né, a história de Neemias, né, também, creio que todo mundo que sabe, é um livro que eu gosto bastante, porque para mim é um livro muito estratégico como administrador. Né, se eu pudesse falar de administração estratégica na faculdade, eu falaria de Neemias, porque ele mostra todas as circunstâncias e situações em que você estrategicamente pensou para conseguir obter o sucesso, que era a reconstrução da cidade de Jerusalém. Neemias começou lá tristinho, né? Foi lá no Artaxerxes, estava lá triste, coisa e tal. E aí o imperador, o rei Artaxerxes disse, o que você tem, Neemias? Nunca tive triste, coisa e tal. Ele, a cidade dos meus pais estão enterrados, está destruída. Aí o Artaxerxes, nossa, que coisa, pecado, meu Deus. Nossa, Vamos, né? Então vai lá reconstruir tua cidade. Mas ele podia ter dito, rei Artaxerxes, a grande Jerusalém, a cidade dos meus pais estão enterrados, estão destruídas. Está destruída. E vai continuar assim. Então veja, a forma como ele fala fez com que o rei liberasse recursos e liberasse pessoas para reconstruir a cidade. Ele não falou, a grande Jerusalém, a cidade de Deus está destruída. Ele falou, a cidade dos meus pais, estamos lá enterrados. Está acabada, destruída, desprotegida. Então olha a estratégia que ele usou. Né? Ele não mentiu. Não mentiu de nada, ele só não disse que era Jerusalém. E é a cidade onde os pais deles estavam enterrados. Então, isso eu acho muito estratégico. E o que ele faz, né, depois, ou antes disso, na verdade? Ele recebe notícia da cidade e ele fica orando. Vai orar a Deus, ora, jejua, rasga suas vestes, pede perdão por todos os pecados que os israelitas cometeram e pede orientação para Deus. E aí que ele começa todo a se desenvolver. E aí aqui ele já está em Jerusalém, está reerguendo os muros da cidade, que a primeira coisa que ele estava fazendo era fortificar a cidade, para que os invasores não fossem saquear novamente. E o que rolou? Esse povo aqui, todo esse povo, começou a ver, opa, os caras estão desenvolvendo. Estão começando a tampar os seus buracos, as suas brechas. Estão tendo mais comunhão. Não estão mais perdidos, isolados, um em cada canto. Vamos atacar. E o que eles fizeram? Se uniram. Então o que vai acontecer, gente? Em algum momento, né, o negócio pode ficar... Não que vai ficar complicado, porque Deus vai dar vitória sempre. Mas muitos inimigos vão se levantar contra nós. Ao mesmo tempo.
Porque aqui está dizendo, Sambalate, Tobias, árabes, amonitas, asdonitas, foram lá e se juntaram. Se juntaram, o povo de Samaria lá se juntou para querer destruir. Continua lá, André. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito trabalho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles, 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Bem, pera um pouquinho. Então, olha só. Aqui já começa meio que o diz que é fofoca. Então, os judeus que moravam perto lá desse povo, né, de Sambalate, Tobias e dos outros povos lá, começaram a dizer para os israelenses que não adiantava eles ficarem reerguendo o muro. Porque antes mesmo deles verem que reerguer o muro, eles já estavam ali na cidade misturados e iam atacar e matar todo mundo. Ou seja, eles iam se infiltrar, iam entrar e iam acabar com todos. Continua lá, André. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Amém, amém. Então veja, aqui o povo já começou a ficar desanimado, certo? Tanto é que Neemias teve que falar. Não, ó, Uma injeção de ânimo. teve que animar o povo. E por quem ele falou? Vocês estão lutando por quem? Vocês não estão lutando por pedaços de pedra. Vocês estão lutando por seus filhos, por suas filhas, por suas esposas, por suas vidas e por suas casas. Não é só pelo muro, pelo território em si. Você está lutando por toda uma cidade, por toda uma geração e gerações futuras que vão continuar vivendo ali. Não é por 20 centavos. Não, não é. Então Neemias estava dando um ânimo ali. E aí, para final, o que ele falou? E não esqueçam que o Senhor é que vai garantir a nossa vitória. Continua lá, André. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Amém. Então vejam, ele se posicionou perante a história. Colocou pessoas enquanto estavam trabalhando, outras estavam vigiando. Em situações que isso não poderia acontecer, com uma mão segurava a arma e com a outra trabalhava. E um carinho para tocar a trombeta, porque se houvesse alguma invasão, ele soava a trombeta e todo mundo ia para aquela direção para ajudar a guerrear. Então Neemias não ficou assim, ele só orou e ficou trabalhando. Ele orou, se posicionou em batalha. Disse, não, nós vamos defender nosso território aqui, nós vamos defender nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, nossas mulheres, filhos, nossos vizinhos. Cara, você tem que trabalhar, não dá pra parar, tem que edificar o muro. Enquanto a gente não fechar esse muro, não dá pra fazer nada. Então, tá aqui, ó. Você é destro ou canhoto? Eu sou canhoto. Então, tá aqui, ó. Pega a tua lança, pega a tua espada, e aqui você vai catando pedra e vai colocando, ajeitando o muro. Não para de fazer. Ah, enquanto um tá trabalhando, o outro tá vigiando. Depois troca, o outro vigia e o outro trabalha. Mas não para de trabalhar. E não para de vigiar. Então aqui Neemias está dizendo isso pro povo. Trabalhar e vigiar. E se vier alguma coisa, sinaliza. Toca a trombeta. Faz barulho aí que nós vamos tudo correndo. Então não é um negócio que ficou, né? Agora vamos lá para Josué.
Ficou Josué 7, de 4 a 13. Amém? Lê, amor. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram eles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão? Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Amém. Só um pouquinho, amor. Olha só como Josué é chorão. Né? Esse aqui é o capítulo em que Acã peca. Ele pega coisas consagradas a ídolos e guarda. Né? Ele pegou lá uma estátua de ouro, coisa e tal. E aí ele guardou como espólio, né? Como espojo do espólio, né? Espólio do seu da guerra que eles tinham vencido do povo anterior. E Deus tinha dito que não era para pegar nada. E aí... E era para matar todo mundo. E era para matar todos e não pegar nada. E aí Acã pegou, então ele ficou... houve o quê? Houve pecado na congregação de Israel. E quando José mandou, né, os seus espias olhar lá o povo, eles falaram: olha, não é muita gente, dá para ir uns 2, 3 mil só, que a gente vai vencer facinho, facinho. E foi aí toda essa choradeira que a gente leu até agora. E aí Josué, né, no velho exemplo, né, do Antigo Testamento, toda vez que os israelenses perdiam uma batalha, o que eles faziam? Iam reclamar para Deus. Por que você fez isso? Antes eu tivesse ficado lá. Agora, o que eu vou fazer? Meu nome está na desgraça. Todo mundo vai vir matar a gente. Era isso que Josué estava falando. Estava me enchendo o saco de Deus. Eu fico pensando, Deus escutando. Não sabe de nada, inocente. Vai lá. Aí, continua, amor. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Amém. Aí Deus fala assim: escute, por que você está aí, cara? Tarde inteira de joelho aí, chorando, resmungando, no popular, enchendo o meu saco. Levanta daí. Levanta, anda, cara, levanta. Continua, amor. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Continua. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Amém. Para aí um pouquinho, amor. Então, olha só. Deus falou para Josué: cara, levanta, velho. Você está aí sentado, deitado. Você não está... Não vai resolver nada. Olha o que Deus quis dizer. Ao invés de você ficar reclamando e falando que eu deixei os teus inimigos vencerem vocês nessa batalha, você tinha que ter perguntado o que aconteceu para eu permitir que vocês perdessem. Era essa a desculpa. Desculpa não, era essa a resposta que você estava dando. Levanta. Levanta. Se liga. Tem pecado na sua congregação. Tem pecado na sua casa. Então o que José tinha que ter feito não era ter reclamado para Deus de por que ele fez eles atravessarem o Jordão. Para serem vítimas dos povos. Para que o nome seja jogado na lama. E a gente diz: Deus, o que rolou? Por que a gente perdeu essa batalha sendo que o Senhor nos deu palavra de vitória? Essa tinha que ser a oração de Josué. E não ficar reclamando toda hora. E aí Deus fala: tem pecado. Eu mandei fazer e não fizeram. Estão mentindo. Tem até ídolos aí dentro. Aí continua, amor. O que ele fala? Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir,
enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Amém. Então, o que acontece? Por mais que nós nos posicionemos em batalha, se nós tivermos, usar a palavra da versão da Rafa, se nós tivermos coisas condenadas conosco, Deus não vai estar conosco. E não adianta você pelejar. Você vai levar bordoada. Porque Deus não vai estar com a gente. O que Deus fala? Santifica o povo. Ou seja, há pecado no meio do povo, santifica o povo. Se você se santificar, não houver mais pecado, eu vou estar contigo de novo. E aí você vai poder pelejar à vontade que eu vou dar vitória sempre. Mas você não está ganhando, você não está tendo vitória, porque há coisas... O que, não? Você falou ali? Porque há coisas condenadas. Há coisas condenadas. Se há coisas condenadas, Deus não está com a gente. Sim, Deus não opera. Não opera. E Deus falou isso para Josué. Escuta, você está aqui chorando, reclamando, cara, tem pecado no meio de vocês. Santifica. Santifica. A partir do que você santificar, eu estou contigo. E acontece com a gente. Às vezes, nós não estamos no nosso 100%. No nosso, não no 100% de Deus, porque até alcançar o 100% de Deus vai demorar um pouquinho. Mas nós estamos no nosso 100%. E a gente quer entrar em batalha. A gente leva a bordoada e fica reclamando para Deus que levou a bordoada. Então a gente precisa entender isso. Antes de ir para a batalha, o que Josué deveria ter feito? Deus, o Senhor vai nos dar a vitória perante esse povo? Pergunta para Deus. Só que Josué já tinha feito besteira antes. Lembra quando eles estavam invadindo os povos e veio o povo de um outro povo se fazendo de longe? E foram pedir aliança, foram pedir, né, que o povo de Israel ali protegesse o povo para futuros inimigos. E a palavra diz que Josué não consultou o Senhor. Então Josué era reincidente na brincadeira. Fazendo a própria força. E aí quando ele não consultou o Senhor e fez aliança, andou 2 dias e chegaram no povo. Ué, vocês não moravam? Não, nós já fizemos aliança com vocês. Agora vocês não podem fazer nada com a gente. E esse foi o pecado de Saul, que ainda a palavra diz depois. Que Saul, quando virou rei, ele destruiu esse povo. E aí quando Davi virou rei, né, o profeta lembrou ele por que havia desgraça no povo de Israel, porque eles tinham quebrado a aliança que tinham feito com aquele outro povo. E aí as gerações anteriores ou posteriores cobraram de Davi uma postura em relação àquela situação de ter quebrado a aliança e matado. Então, Josué fez isso, ele não consultou o Senhor. Se a gente tem uma coisa difícil para fazer, uma decisão importante a tomar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é consultar a Deus. Esperar a resposta dele. E aí tomar ação. Josué não fez isso. Josué estava achando que, pelo jeito que ele estava fazendo, estava bom. E quando ele foi sem consultar Deus para ver se ele poderia vencer ou não, ele levou esse revertério aí do povo. Amém? Amém. Então nós precisamos buscar a santidade. Então nós precisamos, primeiro, entender que nós vamos estar sempre em batalha. Segundo, nós precisamos nos cobrir, nos vestir da armadura de Deus. Nós precisamos nos posicionar e posicionar de pé. Temos que ficar de pé para que nós possamos, combate, né? para poder batalhar. E aí sim, buscar a nossa santificação. Porque sem a santificação, de nada adianta o que a gente fez anterior. A santificação ela é de extrema importância para aqueles que querem guerrear em Deus, para aqueles que querem batalhar em Deus, principalmente no mundo espiritual. Vamos lá então para João 17:17. Acabou na pilha. João 17:17. 17:17? Vamos lá então? Quem lê? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Como é que a gente se santifica? Na palavra. Na palavra. Eu não vou me santificar pela minha própria vontade. Eu vou me santificar na palavra. Amém? É o manual da vida, né? É. Sim. É na palavra. 1 Coríntios 1:2. Amor, Efésios 1:4. Então, para 1 Coríntios 1:2. Antes de 2 Coríntios. 1 Coríntios 1:2.
Piada de crente, né? Vou ter que contar, viu? 1, 2? 1 Coríntios 1, 2. Quer falar? Pode ser? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém. Então o que está aqui? O que Paulo está falando aqui? Chamados para serem santos. Ou seja, nós já somos chamados para sermos santos. E como que nós vamos ser santos? Na palavra. Naquele texto antes lá que dizia, então, por que nós vamos, né, pra guerra e tal? Pra cuidar dos santos, né? Isso. Se a gente não for santo, a gente não pode ir para os santos. Então tem que ser santo. Exatamente. Um santo pode cuidar de outro. Exatamente. Amor? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Sermos santos e irrepreensíveis em amor. Deus é amor, então se nós somos santos, imagem e semelhança de Deus, nós também temos que ser irrepreensíveis em amor. O que é ser irrepreensível em amor? O que seria ser irrepreensível em amor? Irrepreensível é fazer a coisa correta, não esperar que não fazer algo errado, que alguém venha, tipo, não faça isso porque tá errado. Tipo, é te manter no caminho. O ser irrepreensível é não sofrer repreensão, certo? Exato. Então, para que a gente não sofra repreensão, ou seja, alguém chegar lá no nosso popular, né, do dedo na cara, então você fez isso, não sei o que, isso é receber uma repreensão, né, algo que nós fizemos errado. Via de regra, isso está muito atrelado na justiça dos homens. Aquilo que eu acho que é certo, eu vou lá e falo, né, você fez errado, né, então eu estou te repreendendo por isso. Não, mas nós temos que ser irrepreensíveis em amor. Ou seja, o amor de Deus. Temos que ser irrepreensíveis no amor de Deus. E aí, lógico, e depois ele fala do amor lá, né? Que o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo tolera, o amor tudo... Então a gente tem que seguir isso. Acho que a Rafa não vai ler 1:4, então vamos ler nós aqui. Ah não, ela leu Efésios agora, né? Então... Leu por último Coríntios, né? Isso, e a Rafa leu Efésios. E aí em Efésios 5:27, seguindo ali Efésios mais um pouquinho, eu vou ler aqui a minha versão, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então o nosso papel é de sermos santos e irrepreensíveis na palavra, buscarmos a santificação na palavra. 1 Pedro diz, 1 Pedro 1,16 diz, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, Deus falando ali que nós devemos ser santos porque Deus é santo. Tá tudo ligado, né? Tudo Se a ligado. gente quer ir pra guerra, para lutar pelos santos, nós temos que ser santos. Nós temos que ser santos porque Deus é santo. Isso. Nós temos que ser amor porque Deus é amor. E Se nós servimos a Deus, nós temos que ser santos, nós temos que ter Isso. amor. Isso. E como a palavra já nos mostrou, se eu não tiver santificado, ou seja, ser santo, Deus não vai nos dar vitória. Ele não tá com a gente. Não está com a gente, então não adianta. Amém? E aí, para a gente encerrar o último versículo, Hebreus 12:14. Esse é um versículo que, não vou dizer que me deixa preocupado, mas é um alerta para todos nós. Amém, amor? Amém. Lê para nós então, Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação com a qual ninguém verá o Senhor. Amém, glória a Deus. Se nós não nos santificarmos, nós não veremos o Senhor. E aqui o ver o Senhor não é só ver o Senhor na glória, esperando o dia do retorno, o dia da segunda vinda. O ver o Senhor é aqui do lado. Se nós não formos santos, o Espírito Santo não está em nós. E se o Espírito Santo não está em nós, nós não temos comunhão com Deus. Então nós temos que buscar a santificação, porque sem a santificação nós não veremos a Deus. Então olha que coisa, eu quero me posicionar,
eu quero guerrear, eu quero ter vitória, mas se eu não me santificar, nada disso adianta. Porque eu não vou ter o Espírito Santo do meu lado, não vou ter Deus ao meu lado, e Ele não vai me dar vitória. Porque vai ter provavelmente pecado em nossa casa. Porque se eu não estou santo é porque há pecado em nossa casa. Se eu não estou santo é porque alguma coisa está errada. A gente tem o processo, ok? A gente tem o processo. Uma coisa que nos leva, e que Deus ele é paciente, longânimo e tolerante para essas coisas, é que a palavra também nos deixa claro. Aquilo que a tua consciência julgue. Então, por exemplo, se eu acho, se eu acho que aquilo que o André está fazendo é errado, na minha visão é pecado. Ok? Agora, se o André não tem consciência daquilo que ele está fazendo, para ele não é pecado. Porque quem nos define o nosso código de moral cristão é a Bíblia. Agora, nós só podemos saber se eu estou fazendo errado ou não se eu conhecer a Bíblia. Por isso que fala, né, que aqueles que não conhecem a palavra serão menos exigidos daquele que conhece. Porque se eu não conheço nada e peco, eu estou pecando na ignorância. Agora, se eu conheço e peco, eu estou pecando no conhecimento da palavra. Então, eu estou fazendo por vontade, não estou fazendo por não conhecer. Eu sei que eu não posso fazer uma coisa e faço, então eu estou pecando. Ok? Então, o que a nossa consciência nos constrange? Aquilo que a nossa consciência nos avisa. E o que é a nossa consciência? Por meio também do Espírito Santo. Se o Espírito Santo fala, olha, tal coisa, né, você sente no seu coração, olha, tal coisa não deve ser feita. Opa, você já aprendeu, já conheceu, então você já está consciente que aquilo não deve ser feito. Cabe a você a decisão de continuar fazendo ou não. Amém? Então, é isso que eu quero dizer. Então ninguém é santo. Se a gente for ver ao pé da letra, ninguém é santo ainda. Porque todos nós temos coisas a serem melhoradas em nossa vida. Todos nós temos, eu não vou dizer pecado consciente, às vezes situações que nós fazemos. Por exemplo, se eu e a Rafa aqui a gente discutir e não acertar as coisas, eu sou mais teimoso para acertar do que ela, e não acertarmos as coisas, eu não vou estar perdendo um pouco da minha santificação. Porque eu não estou agindo conforme a palavra. Então, só que eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter a consciência de ir lá, me arrepender do que fiz, se eu tiver feito alguma coisa, né? No contexto, vamos dizer assim, eu fiz alguma coisa, eu tenho que ter a consciência de ir lá pedir perdão, me arrepender daquilo. Aí eu volto ao meu lugar de santificação. Então nós estamos suscetíveis a sair da santificação. Veja o povo lá, com Josué. Acã pegou e deixou escondidinho, ninguém viu. E todo o povo pagou por isso. Pessoas morreram no lugar de Acã. Tanto é que Deus fez o quê? Elimina esse traste do povo. Matou tudo. Matou o cara, a família, tirou os bens, tudo, enterrou e acabou. Tirou, expurgou esse cara do arraial de Israel. Não só falou, não, tá bom, te perdoo, beleza. Não, expurgou o cara. Por quê? Porque ele fez com que outros inocentes morressem no lugar dele. 36 pessoas morreram. O lugar estava escrito ali. E em função do pecado é um. Pessoas inocentes, que não tinham feito nada errado. Então ele teve o sangue na mão de 36 irmãos hebreus. Se a gente olha, mas eles foram para a guerra. Sim, mas eles poderiam ter vencido e não ia morrer ninguém. Agora você pega no versículo, né? É tempo de amar, é tempo de odiar. Estou no meu período de odiar. Posso tudo. Às vezes, né? A gente tem que ver isso aí. Então, quando a gente começou a falar que há tempo para todas as coisas, realmente há tempo para todas as coisas. E nós temos que ter isso claro com a gente. Né? E a gente precisa, antes de mais nada, nos santificar. Independente do tempo, independente, tá no caminho de Deus. Independente. Quando eu vou entrar em batalha espiritual, quer seja, né, pela minha família, quer seja por outras pessoas, a primeira coisa que eu faço, Deus, me mostra os meus pecados, naquilo que inconscientemente eu errei, e naquilo que às vezes até conscientemente eu errei, mas eu acabei esquecendo de pedir perdão. Me mostra. Me perdoa, me cobre com o teu sangue e me purifica. Se é algo que eu posso ir lá pedir perdão rapidinho, eu vou e peço, senão eu peço perdão para Deus e
Tento não fazer mais. Mas eu começo a minha oração de batalha assim, pedindo para que Deus me revele aquilo em que eu não estou em santidade, para que eu possa me arrepender e pedir perdão para começar a batalhar. Porque de nada adianta eu clamar pelo sangue de Jesus se eu estou em pecado. Então eu peço pelo reconhecimento do pecado para poder pedir o perdão e aí começar a guerrear. Não é algo que eu vou fazer assim, num dia eu peço perdão, no outro eu vou começar a guerrear. Não, no mesmo momento, Deus me mostra, né, coloca um louvor, geralmente um louvor mais penteca, como a, as ex, que a Rafa gosta, né? E aí vou lá e vou falando e começo a guerrear. Vou me cobrindo, me vestindo da armadura de Deus e vou guerrear. Agora, a gente precisa buscar a santificação. Amém? A gente precisa disso. Se a gente não se santificar, nós não veremos o Senhor. Não veremos, né, as vitórias que Ele tem preparado para nós. Amém?